Você já parou para pensar que o nosso planeta reserva segredos que a ciência, por mais que tente, simplesmente não consegue catalogar? Imagine estar navegando em um rio isolado, onde a água é densa, escura e o silêncio é interrompido apenas pelo som da natureza selvagem, quando de repente algo se move embaixo do seu barco, algo tão grande que faria um caiaque parecer um brinquedo de criança. Hoje, aqui no canal Curioso, nós vamos descer as águas misteriosas do Rio das Mortes para investigar uma lenda que tira o sono de ribeirinhos há décadas, a sucuri de 10 metros que a ciência oficial prefere chamar de exagero, mas que quem vive lá garante que é real. Se você é fascinado por criaturas que desafiam a lógica e quer descobrir o que realmente se esconde nas profundezas da Amazônia, já deixa o seu like porque isso ajuda a gente a trazer cada vez mais histórias que a mídia tradicional ignora. A história de hoje é sobre limites biológicos, sobre o medo ancestral do homem diante do desconhecido e sobre como a natureza ainda tem o poder de nos fazer sentir minúsculos. Aproxime-se do monitor, porque o que vamos ver agora não é para qualquer um. Muitos biólogos afirmam que uma cobra, mesmo uma sucuri, não conseguiria ultrapassar os 7 ou 8 metros de comprimento devido ao seu próprio peso e às limitações metabólicas. Eles dizem que o esqueleto do animal não sustentaria o corpo fora da água e que o gasto energético para mover uma massa tão colossal seria proibitivo. Mas a natureza muitas vezes ignora os cadernos dos cientistas. No Rio das Mortes, em Mato Grosso, o cenário é perfeito para anomalias biológicas. A região é vasta, pouco explorada, com águas turvas e uma oferta inesgotável de presas. Quando um predador encontra um ambiente com abundância de recursos e quase zero de ameaças naturais, o crescimento pode ser exponencial. É como se estivéssemos falando de um dinossauro moderno, um monstro pré-histórico que encontrou o esconderijo perfeito. Os relatos dos ribeirinhos não são apenas histórias de pescador. Estamos falando de homens que conhecem cada centímetro daquelas margens, que sabem diferenciar uma sucuri comum de um monstro que atravessa o leito do rio como se fosse um tronco de árvore flutuante. Um dos relatos mais perturbadores vem de um grupo de expedicionários que, na década passada, tentou mapear certas áreas do rio e acabou voltando mais cedo. Eles descreveram uma criatura com uma circunferência que superava a largura de um pneu de trator. E aqui entra o ponto mais curioso. Por que a ciência tem tanto medo de aceitar que existem espécimes maiores do que o registrado? A resposta pode estar na cautela acadêmica. Documentar uma nova subespécie ou um exemplar recordista exige provas físicas, carcaças ou registros de vídeo em alta definição que nunca deixem margem para dúvidas. Mas como você filma algo que vive no fundo de um rio de águas barrentas? A sucuri é uma mestre da paciência. Ela é o epítome do predador de emboscada. Ela enterra o corpo na lama, mistura-se com a vegetação aquática e, quando a presa menos espera, o bote é inevitável. Em águas muito profundas, uma cobra de 10 metros teria uma vantagem mecânica absurda sobre qualquer animal que ousasse cruzar seu caminho. Vamos analisar os fatos. A sucuri, ou Eunectes murinus, é a maior serpente do mundo em volume de massa. Diferente das pitons, que são mais longas mas mais esguias, a sucuri é construída como um tanque de guerra. Ela é compacta, pesada e possui uma força de constrição que esmaga os ossos sem o menor esforço. Quando falamos de um animal com quase 1 tonelada, a física se torna assustadora. Imagine o poder necessário para arrastar uma vaca inteira para dentro do rio. Isso acontece com frequência. E se essas sucuris, por algum fator genético ou ambiental, estivessem vivendo muito mais tempo do que a média? A longevidade é um fator crucial. Serpentes em cativeiro crescem muito menos que serpentes na natureza, mas o que acontece quando o ambiente é favorável por décadas? A história do Rio das Mortes não é isolada. Em diversos pontos da bacia amazônica, existem contos sobre cobras que derrubam canoas. Não estou falando de lendas folclóricas, mas de encontros físicos, de pessoas que viram a água borbulhar de uma forma que só um animal imenso poderia causar. O medo é real porque o perigo é real. Uma onça, por mais perigosa que seja, é previsível. Agora, uma serpente de proporções épicas que pode estar sob o seu barco enquanto você pesca? Isso é outro nível de terror primitivo. O que a ciência chama de mito, os moradores das margens do Rio das Mortes chamam de vizinho.
E é preciso considerar que a Amazônia ainda é um dos lugares menos mapeados do planeta. A cada ano, novas espécies são descobertas. Por que seria impossível que um predador de topo, adaptado perfeitamente ao seu meio, pudesse atingir tamanhos que nos parecem surreais? Talvez o erro seja nossa arrogância em achar que já vimos tudo que a natureza tem a oferecer. O registro oficial de uma sucuri de 7 ou 8 metros é considerado grande. Mas, pessoalmente, acredito que estamos olhando para o lado errado. Quando focamos apenas no que está nos livros, ignoramos o que está na água. Existe uma teoria de que essas cobras gigantes utilizam galerias subterrâneas e cavernas submersas que se conectam ao Rio das Mortes. Isso explicaria por que, durante a estação seca, quando as águas baixam e os animais deveriam ficar mais visíveis, eles simplesmente desaparecem. Eles não somem, eles se escondem. Eles conhecem o rio melhor do que qualquer GPS. Além disso, a dieta de uma serpente desse tamanho não precisa ser diária. Elas podem passar semanas, talvez meses, sem caçar após uma refeição volumosa. Durante esse tempo, elas ficam inertes, em um estado de conservação de energia, o que as torna praticamente invisíveis para qualquer observador. E não pense que isso é exclusivo de cobras. O Rio das Mortes guarda outros segredos. A região possui uma energia própria, uma combinação de solo, minerais e isolamento que parece favorecer o gigantismo. Quando você tem um ecossistema que permite que peixes cresçam de forma desproporcional, é lógico pensar que os predadores que se alimentam desses peixes também sofrerão uma pressão evolutiva para se tornarem maiores. O sistema todo é uma cadeia de gigantes, onde a sucuri é a rainha indiscutível do topo. A busca por uma prova definitiva, por aquela imagem que vai mudar a biologia para sempre, é o que move muitos pesquisadores independentes. Eles passam meses em acampamentos, com câmeras de visão noturna e sensores térmicos, tentando flagrar o que todos dizem existir. Algumas fotos já foram divulgadas na internet, imagens granuladas, sombras escuras que serpenteiam pela água com uma elegância assustadora. Os descrentes dizem que é apenas um tronco flutuando a favor da correnteza, mas quem já viu um tronco mudar de direção contra o fluxo da água sabe exatamente o que está olhando. A natureza tem seus truques de camuflagem, e uma sucuri de 10 metros é a mestre absoluta nessa arte. Mano, olha isso. Se você estivesse em um barco, no meio do Rio das Mortes, em uma noite sem lua, e sentisse o casco bater em algo macio, mas muito pesado, você teria coragem de olhar para baixo? A maioria de nós prefere a segurança da ignorância. A ciência pode dizer que é impossível, que a biologia não permite, que a termodinâmica veta. Mas o rio não sabe o que está nos livros. O rio segue seu fluxo, alimentando criaturas que nós, na nossa arrogância urbana, tentamos classificar como impossíveis. Talvez o maior erro da humanidade seja achar que o mundo selvagem se importa com as nossas definições. O mundo selvagem apenas vive, caça, cresce e, quando decide se mostrar, deixa todo mundo sem palavras. Por que a ciência tentaria esconder algo assim? Talvez não seja um complô, mas apenas descrença. O peso das evidências necessárias para mudar um paradigma é imenso. Se um biólogo renomado disser que viu uma cobra de 10 metros, ele arrisca sua carreira. É mais seguro dizer que foi um erro de medição ou uma ilusão de ótica. A dúvida é o refúgio dos prudentes. Mas o fato é que, nas profundezas, longe dos holofotes e das universidades, a vida segue seu curso. Existem animais que nunca foram catalogados, comportamentos que nunca foram observados, e sim, predadores que fazem a gente perder o fôlego só de imaginar o tamanho da boca que eles possuem. O Rio das Mortes é um lembrete vivo de que o mapa da Terra ainda tem espaços em branco. Não estou falando de lugares geográficos, mas de lacunas no nosso conhecimento. Cada vez que uma nova tecnologia de sonar é usada em rios profundos, algo que não deveria estar lá aparece na tela. Às vezes é apenas um banco de areia, às vezes é algo que se move, que tem vontade própria e que definitivamente não quer ser encontrado. A sucuri de 10 metros é o símbolo de tudo que ainda não conhecemos sobre a nossa própria casa. Ela é o fantasma de escamas que nos observa da margem, esperando o momento em que a nossa vigilância falha.
Se você gosta de temas assim, de criaturas que desafiam a nossa lógica e de segredos que a natureza guarda a 7 chaves, você está no lugar certo. O canal Curioso tem o compromisso de trazer o que há de mais impressionante e real no mundo selvagem. Estamos preparando uma investigação ainda mais profunda sobre os predadores da Amazônia, com relatos de pessoas que tiveram encontros próximos com criaturas que nem a internet se atreve a descrever. Queremos que você faça parte dessa jornada, descobrindo o que está escondido bem debaixo do nosso nariz. A natureza é brutal, é linda e é, acima de tudo, incompreensível. Ela não segue regras para nos agradar. Ela não se importa se a gente acha que uma cobra de 10 metros é grande demais para existir. Ela simplesmente a coloca lá, no Rio das Mortes, para que, de vez em quando, um de nós possa olhar para a água e sentir aquele arrepio gelado na espinha que nos conecta aos nossos ancestrais, que sabiam muito bem que, na escuridão da selva, quem manda é quem tem os dentes maiores. A história da sucuri de 10 metros é, no fundo, a história da nossa própria curiosidade. Nós precisamos saber, precisamos ver, precisamos provar. Mas, talvez, o maior barato de tudo isso seja o mistério. Se todos os segredos do planeta fossem revelados hoje, se cada animal fosse medido e catalogado, o mundo perderia um pouco da sua magia. Ainda bem que existem lugares como o Rio das Mortes, onde a ciência para o mito ganha vida. Onde o improvável se torna possível a cada oscilação da superfície da água. E, para aqueles que têm coragem de olhar, a natureza sempre reserva uma surpresa, uma lição de humildade que a gente nunca esquece. O que você faria se estivesse lá? Se, por um segundo, a água parasse e você visse 2 olhos brilhantes, grandes como pratos, te observando por baixo da superfície. A maioria diria que sairia correndo, mas o fascínio é uma força poderosa. A gente fica, a gente observa, a gente quer saber até onde vai o limite dessa criatura. E é por isso que continuamos olhando para as águas turvas, buscando o rastro da fera que a ciência se recusa a ver. O medo é apenas a primeira camada, depois dele, vem a reverência. A reverência pelo animal que dominou um rio, que desafiou as leis da biologia e que se tornou, por direito próprio, o dono daquele território. Chegamos ao final de mais uma expedição pelo desconhecido. O Rio das Mortes pode carregar esse nome por várias razões, mas a minha aposta é que ele é um portal para um mundo que a gente ainda está aprendendo a entender. Espero que você tenha sentido a mesma adrenalina que eu senti ao pesquisar sobre esse monstro real. Se você acha que a ciência deveria investir mais em explorar esses recantos esquecidos do nosso Brasil, comenta aqui embaixo o que você acha, mito ou realidade. Você acredita que existem animais maiores do que os registros oficiais dizem? Quero ouvir a sua opinião, porque aqui o debate é livre e a curiosidade é o que nos move. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem por aí vai deixar muita gente de queixo caído. Estamos preparando um material exclusivo sobre predadores que parecem ter saído de filmes de terror, mas que vivem no nosso quintal amazônico. O canal Curioso é o seu ponto de encontro com o bizarro, o real e o fascinante. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também adora uma história de arrepiar e que não acredita em qualquer coisa que vê na TV. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os segredos que o mundo insiste em esconder. Até lá, mantenha os olhos abertos, e se for pescar, cuidado com o que pode estar se movendo logo abaixo do casco. A natureza é muito maior do que a gente imagina, e ela está sempre observando. Fique ligado, porque a próxima curiosidade pode mudar o jeito que você enxerga o planeta. Fui.